Início desta cerimónia com uma intervenção do Presidente da Direção, como é habitual, com a palavra então ao Sr. Presidente, Sr. Fernando Frutos. Excelentíssimo Sr. Diretor Regional de Desporto, excelentíssimo Sr. Secretário da Assembleia Municipal da Praia da Ficária, excelentíssimo Sr. Vereador Controlador do Desporto da Câmara Municipal da Praia da Ficária, excelentíssimo Sr. Diretor de Serviço de Desporto da Terceira, excelentíssima Sra. Vice-Presidente da Junta de Freguesia da Fonte do Bastardo, excelentíssima Sra. Secretária da Associação de Voleibol da Terceira, excelentíssimo Sr. Presidente da Associação de Futebol da Luís, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral da Associação de Geólogos da Fonte do Bastardo, excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Fiscal da Associação de Geólogos da Fonte do Bastardo, representantes das organizações da freguesia, estimados consórcios, senhoras e senhores. Portanto, julgo que as pessoas que estão presentes em representação das organizações foram devidamente citadas. E começarei exatamente por agradecer a vossa presença em nome pessoal e em nome da direção e dos órgãos sociais da Associação de Geólogos da Fonte do Bastardo. No ano costuma haver eleições regionais, nós temos sempre dificuldades em ter alguns convidados políticos, porque as eleições geralmente são em outubro e é uma altura de indefinições, ou acabou de se definir, ou está para se definir dali a uma semana. Portanto, este ano não fugiu à regra, de qualquer maneira estou muito satisfeito, principalmente os representantes desportivos que honram esta sessão. São 37 anos de vida, a nossa associação foi fundada em 21 de outubro de 1975 e transformámos de um pequeno clube de freguesia num dos baluartes do desporto açoriano e até, porque não dizer, a nível nacional. Esta transformação deve-se essencialmente aos êxitos desportivos que o nosso clube conseguiu ao longo da sua existência. Após uma primeira fase em que éramos absolutamente amadores, em que não tínhamos sede social, funcionámos, por exemplo, 4 anos na Casa de Povo da Fonte do Bastardo, de 1975 a 1979, e depois tivemos até 1981 sem ter sede social. Esta sede social onde estamos foi inaugurada, ou fez-se coincidir com a data de aniversário do ano de 1991. Portanto, quer dizer que nós tivemos 16 anos sem sede social, mas nunca deixámos de ter atividade desportiva. Treinávamos aqui num quintal que havia na Casa de Povo, hoje em dia está tudo asfaltado, devido a esta época de botão, portanto ali também puseram o botão. Mas foi ali que se formaram os nossos primeiros craques, que lá disputavam os campeonatos de ilha. Nesse aspecto, sempre tivemos sorte desde o início que as nossas equipas obtiveram sempre êxitos desportivos. A nossa primeira equipa foi em 1975-76, conseguiu ser campeã de ilha e representar a ilha no campeonato regional que se disputou na Borda. E nos 2 anos seguintes conseguimos, a nível de séniores masculinos, também as vitórias nos campeonatos de ilha e a representação a nível nacional. Só em 1999-2000 é que a equipa de séniores masculinos de voleibol, que é o baluarte desta associação, conseguiu ser campeão regional e conseguindo posteriormente o ingresso na então chamada segunda divisão nacional, na Zona Sul, que correspondia ao terceiro
escalão, digamos que na prática era a terceira divisão. Estivemos aí 3 anos portanto, na época 2002-2003 conseguimos a subida à chamada então Divisão A2, que era, digamos, realmente o segundo nível competitivo, após um segundo lugar na Zona Sul da segunda divisão e a disputa de uma liguilha em que conseguimos esse apuramento para a segunda divisão. Estivemos aí 2 anos, no terceiro ano, no primeiro ano, quando o que se pretendia era a manutenção, foi uma das grandes épocas desportivas que tivemos, e em 2004-2005 conseguimos o primeiro grande êxito a nível nacional, foi ser campeões da divisão A2. E o ingresso, portanto, o direito a ingresso na época seguinte, na divisão A1, que se chamava então a primeira divisão nacional. O percurso nessa divisão é relativamente bem conhecido dos nossos adeptos. Deve salientar que de todas as participações nunca ficámos abaixo do 5º lugar. Fomos sempre uma equipa que lutámos pelos lugares de topo, digamos assim. E foi as 2 primeiras épocas 5º lugar. Claro que a primeira foi mais saborosa, porque nós estávamos acostumados a essas andanças e significou na realidade que estávamos preparados para esse campeonato. Ao terceiro ano conseguimos o 3º lugar, que foi magnífico na altura, sinal contra o Benfica, num play-off memorável, em que ganhámos aqui 3-0 aqui atrás. Depois tivemos mais 2 5º lugares, que já nessa altura souberam-nos a pouco, porque já achávamos que tínhamos outras pretensões. E finalmente, há 2 épocas atrás, inesperadamente, pelo menos para a maioria das pessoas, conseguimos o que eu tenho dito e afirmo, que me parece ser o maior êxito desportivo do desporto açoriano. Ser campeões nacionais de voleibol, uma modalidade de alto nível, portanto, no nível máximo nacional e na vertente masculina, porque nós sabemos que a vertente masculina, se calhar essa parte sai mais, que alguns sai mais caro da feminina, neste caso são feitos e a gente ainda paga mais. Mas conseguimos esse êxito maravilhoso após vários anos em que tínhamos tido aqui o professor Luís Rezende a orientar a nossa equipa e com resultados muito satisfatórios. Logo no ano da estreia do nosso técnico atual, o professor Alexandre Afonso, conseguir um êxito desses foi o concretizar ainda de um sonho que estaria um bocadinho distante. Mas ainda bem que conseguimos, é uma data memorável que ficou na memória de todos os que assistiram a essa grande final, que era o jogo em Lisboa, em que ganhámos por 3-1, que era o jogo cá, em que repetimos a dose. E isto, na realidade, lá foi contra, mais uma vez, o Sport foi Benfica. E eles nunca se esqueceram disso. Eu ainda há poucos dias estava a ver a Benfica TV e estava a dar um programa sobre voleibol. O Benfica tinha acabado de ganhar a supertaça nesta época, que sabe, foi há poucos dias. E então os espectadores olhavam para lá e diziam: ora, mas cuidado, isto se calhar vai ser como nos outros anos, em que a gente perdeu contra um bastardo qualquer que a gente não sabe sequer onde é que é, e na época passada contra os Picos.
Portanto, é uma coisa, na realidade, que nos impôs a nível, pelo menos, do voleibol nacional e não só, quem segue o desporto. Aliás, na altura também tivemos uma referência muito elogiosa do professor Marcelo Rebelo de Sousa no seu programa da TVI, que aliás o trouxe depois ao aniversário da associação, nós convidamos para cá. Portanto, digamos que foi um facto, na realidade, que levou o nome de Clube e da Fonte Bastardo bem-nos. O ano passado ficámos em terceiro lugar, é um ano honroso. Tivemos na luta quase até ao fim pela presença na final, infelizmente não conseguimos. Conseguiu o Sporting de Espinho e na realidade voltou a surpreender perante o Benfica, sendo campeão nacional. De qualquer maneira, é uma época positiva. Já agora, para fazer o balanço dos séniores masculinos, gostava de me referir a esta época. Os objetivos estão perfeitamente traçados. A leitura que fiz é que haverá 3 candidatos ao título. Somos nós, o Benfica e o Espinho. É entre essas 3 equipas que se vai decidir os 2 finalistas. Portanto, como já disse ao colega no pavilhão, nas apresentações das equipas, mas parece que pouca gente ouviu, o som não estava muito bom, eu vou voltar. Portanto, o terceiro lugar é razoável, o segundo lugar é muito bom, o primeiro lugar é ótimo e o quarto lugar é mau. Portanto, os nossos jogadores e equipa técnica está têm 3 objetivos para lutarem, para serem razoáveis, para serem muito bons ou para serem altos. O nosso início de campeonato foi bom, ganhámos 3 jogos fora, 3-0, no Marítimo, no Leixões e no Guimarães. Principalmente esta vitória, julgo que foi bastante importante, esta de Guimarães, julgo que vai ser no sítio onde várias equipas poderão ter dificuldades. E ontem tivemos a estreia em nossa casa. Após muitos de vocês que estiveram na Praia da Vitória devem ter apanhado o mesmo susto que eu apanhei. No princípio do jogo nem queria acreditar. Não tinha lógica absolutamente nenhuma, não é? Mas pronto. Chegou a estar 16 jogos a favor do nosso adversário. Na realidade, ficámos com um bocadinho de orgulho e chegámos aos 20 gols. Depois tivemos 2 sets bastante bons e no quarto aquilo parecia que era o mesmo caminho. Tivemos a partir do 6-1, o que já é, a este nível já é difícil de recuperar. Felizmente conseguimos e tivemos um final de 7 até, digamos, a Portugal, pelo menos puxaram pela nossa claque e a claque puxou pela equipa e acabou tudo em bem, mas acho que fica este aviso. Não pode haver facilitantes, não é? Nós temos que tentar resolver o jogo o mais cedo possível e, sinceramente, já me disseram que eram por nervoso por ser o primeiro jogo aqui na era terceira. Não acredito. A gente compôs um plantel com gente experiente. Os nossos jogadores já passaram a fase de meninos no voleibol, na maioria. É tudo gente de 25 anos para cima, não é? Portanto, é gente estabilizada, é gente que não vai partir-se nervosos. E aliás, quero chamar a atenção de uma coisa: o Puto que estava ontem na praia e era puxado para a nossa equipa, não era para outra. E isso vocês têm que se acostumar, porque eles vão estar lá, eles no próximo fim de semana estão lá outra vez. Portanto, não há nada que tenha nervoso, vocês têm que ver que eles estão a puxar por nós. Não é? Pronto, fica só este desabafo, este alerta, digamos assim. Penso, e estou convencido disso, que vamos ter uma boa época, uma excelente época a nível nacional.
e inclusivamente na prova das condições europeias, creio-se que iremos dignificar a nossa ilha e a nossa região, começando já pela equipa finlandesa. Pronto. Mas essa prova é uma prova que nós não temos ainda muita rodagem nessas andadas. Portanto, cada eliminatória será uma eliminatória e temos que pensar em cada uma cada vez e fazer o melhor possível. Portanto, referi aqui o percurso de voleibol dos séniores masculinos, essencialmente, que foram os que mais têm contribuído para este progresso do nosso clube. Mas gostaria também de deixar aqui uma palavra aos séniores femininos, que é uma equipa que tem sido formada com atletas da casa, e particularmente desde a época passada, em que temos tentado aproveitar as que queriam na realidade e tinham disponibilidade para trabalhar, para aparecerem aos treinos e para fazerem o seu trabalho, e em que pretendemos que as atletas que venham dos escalões de formação sejam a base desta equipa. Nas últimas épocas tínhamos estado na segunda divisão Zona Açores, portanto, desde a época de 2006-2007. O melhor que conseguimos foi um terceiro lugar em 2009-2010 e há 2 épocas atrás ficámos em 6º e último lugar, baixando novamente às provas de âmbito regional. Mais felizmente o ano passado e também inesperadamente a equipa conseguiu o título de campeão regional, o que nos deu bastante alegria, e esta época estará novamente nessa segunda divisão Série A. Aliás, será uma das equipas que hoje será homenageada com a entrega das medalhas de bronze, que é o que prevê o nosso regulamento interno para as equipas, para os atletas, técnicos, etc., que as representam e desde que consigam obter o título regional. Portanto, queria ainda dizer que no plano da formação temos tido nos últimos anos uma evolução bastante grande. Portanto, éramos um clube que o máximo que tínhamos conseguido era alguns títulos de ilha, e nas últimas épocas temos conseguido vários títulos a nível de campeões regionais, nomeadamente em iniciados, em que fomos por 3 vezes consecutivas campeões regionais, em 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011. A que temos ainda a acrescentar nesta época 2010, 2011, que foi na realidade brilhante, que foi essa em que conseguimos o título de campeões nacionais em séniores, juntando o título de iniciados masculinos, o título regional de iniciados masculinos, iniciados femininos e juvenis masculinos. E a época transata, os nossos juvenis masculinos repetiram a nós porque são bicampeões, portanto, regionais. Também no mini voleibol conseguimos em 2009, 2010 e em 2010, 2011 ganhar os respectivos encontros regionais, também o que nunca tinha acontecido no historial do nosso clube, e estas coisas não acontecem por acaso. Acontecem porque houve trabalho, houve entrega de atletas, de dirigentes, de técnicos e também de quem coordena tudo isso, que já tem referido aqui várias vezes e também referido outra vez, que é o nosso coordenador da formação, o professor Domingos Paulo, a quem eu acho que devemos grande parte destes êxitos alcançados ao nível da formação.
Também temos tido atletas que se têm distinguido e que têm representado a seleção nacional a nível de cadetes e de júniores. O Hugo Oliveira esteve 4 épocas nessa situação. O Alexandre Terra está há 3, teve 2, faz 3 com épocas. E o Diogo Moraes está há 2. Portanto, esta é a sua segunda época. Portanto, isto também é fruto desse trabalho que tem sido desenvolvido. Também não havia atletas do nosso clube a representarem as seleções açorianas. E desde 2007 que temos tido sempre alguém, muitos ou poucos, mas temos tido sempre alguém. 2007, nos 11º jogos na Costa, a Cristina Almeida. Em 2008, os Jogos de Guadalupe, o Rodrigo Toste, Flávio Rocha e Hugo Oliveira. 2009, nas Baleares, a Júlio Ourique. 2010, em São Miguel, João Reis e Nuno Gomes. Em 2011, na Sicília, a Frederica Melo e a Marta Garcia. A seleção de 2012, temos atletas que estão nos trabalhos dessa seleção. Diogo Moraes, Guilherme Medeiros, Nuno Silva e Lourenço Afonso. Aliás, estes de 2012 já foi na Sardanha, tivemos esses 4 atletas. A seleção de 2013 temos a Fabíola Simões, que está nos trabalhos dessa seleção. E para 2014, o André Gonçalves, o César Bosch e o Rui Alves. Portanto, isto mostra trabalho e mostra continuidade no trabalho. Também gostaria aqui de me referir ao futsal, que é uma modalidade que o nosso clube, a partir de uma certa altura, abraçou, primeiro dando só o nome e depois incluindo o corpo inteiro na nossa associação. E parece-me que essa incorporação, se não me falha a memória, foi em 2005, 2006, e quase que a partir daí esta modalidade tem-nos dado bastantes alegrias. Está bem, claro, algumas dores de cabeça, como é normal, mas isso é. E também gostaria de referir aqui, digamos que os nossos títulos serão a nível da terceira, mas a partir de 2006, 2007, em todas as épocas, nós tivemos equipas campeãs ou vencedoras da Casa. Em 2006, 2007, os séniores masculinos venceram as 2 competições. Em 2007, 2008, foram os júniores B, que é os juvenis, que ganharam o campeonato e a taça, e os júniores D, que também venceram as 2 competições. Em 2008, 2009, os séniores venceram a taça da Ilha Terceira, os júniores A as 2 competições, os júniores B foram campeões e os júniores D foram campeões. Em 2009, 2010, os júniores A e os júniores D voltaram a ganhar as 2 provas. E em 2011, 2012, os séniores foram campeões da terceira e garantiram o apuramento para participar na terceira divisão Série Açores, nesta época de 2012-2013. Era o objetivo que já tínhamos anteriormente. Infelizmente, no campeonato anterior não conseguimos garantir os 4 primeiros lugares e, mais felizmente, este ano estamos nesta prova a nível nacional e queremos honrar o nome do nosso clube. Sabemos que é uma modalidade que também é à base de atletas amadores e a Ilha Terceira tem 4 clubes nesta terceira divisão Série Açores e tem um clube na segunda divisão, portanto, nacional. Pois, como se compreende, é preciso muita mão de obra para estas equipas se conseguirem abastecer no mercado de porta. Mais justo, temos um grupo de trabalho equilibrado,
Também o técnico que está connosco já está há muitos anos na casa, já conhece os cantos da casa, penso que é uma mais-valia desse aspecto. Tivemos uma mudança a nível diretivo, foi o diretor regional do desporto, o Sr. secretário da Assembleia Municipal da Vitória, em representação do Sr. Presidente, o Sr. Presidente da Assembleia Geral da Associação de Jovens de Fonte Bastar, o Sr. Presidente da Direção, restantes membros da mesa, membros da Direção, da Associação de Jovens de Fonte Bastar, membros das equipes técnicas, atletas, caras e caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Nestas breves palavras, começo por, em nome pessoal e em nome da Câmara Municipal da Praia da Vitória, por dar os parabéns à Associação de Jovens da Fonte Bastar pelos seus 37 anos de vida. Este cumprimento estende-se não só aos corpos sociais, sócios e atletas, mas também a todos aqueles que de uma forma ou de outra estão ou estiveram ligados a esta instituição. É a cada um de vós, independentemente da dimensão do vosso contributo, que se deve que a Associação de Jovens da Fonte Bastar, 37 anos depois, continue pujante e cheia de vida, consolidando-se como exemplo perfeito do papel que uma associação pode ter numa comunidade. Permitam-me, contudo, que destaque e saúde em particular o atual Presidente e restantes membros da Direção pelo meritório trabalho que têm desenvolvido nesta Casa, colocando a Associação de Jovens da Fonte Bastar no mais alto patamar do desporto nacional. A ação desta direção deve servir de exemplo às gerações futuras. Particularizo também um cumprimento especial aos atletas da Associação de Jovens da Fonte Bastar, quer aos atuais, quer aos antigos, independentemente do escalão competitivo e da modalidade a que pertencem. Quer no voleibol, quer no futsal, as equipes da Associação de Jovens da Fonte Bastar continuam a ser uma imagem de marca do concelho, na região e no país. É um estatuto que orgulha a freguesia e que orgulha qualquer praense. Dignificando o emblema que ostenta, cada atleta da Associação de Jovens da Fonte Bastar engrandece o clube, mas engrandece-se também como homem e como exemplo comunitário. A todos vós, os meus sinceros parabéns. Minhas senhoras e meus senhores, os tempos que atravessamos não são fáceis, nem para as famílias, nem para as empresas, nem para o poder local e nem para o associativismo, nomeadamente o desportivo. As receitas financeiras públicas disponíveis têm diminuído a olhos vistos e as exigências que se colocam hoje ao setor público diferem substancialmente dos anos anteriores, exigindo decisões, escolhas e diretrizes novas. É neste enquadramento que se inserem as opções tomadas pela Câmara Municipal da Praia da Vitória, já anunciadas publicamente, e que, em traços gerais, direcionam os nossos apoios principalmente para a formação dos nossos jovens. É importante que todos percebam que, em momento algum, estas opções foram tomadas de ânimo leve ou comportam qualquer menor respeito pelas competições desportivas. Perante a redução de verbas disponíveis e, sobretudo, perante os aumentos das necessidades sociais das famílias do concelho, tornou-se imperativo salvaguardar áreas críticas do nosso tecido comunitário, o apoio social e educativo às famílias, áreas centrais nos tempos que correm. É, pois, impossível ao poder local manter os níveis de apoios até aqui praticados. Foi necessário fazer opções e a nossa opção foi direcionar os apoios possíveis para uma área fundamental no âmbito da nossa estratégia de desenvolvimento, a formação dos nossos jovens. Acreditamos que nestes tempos difíceis é aqui que devem centrar-se os poucos apoios que ainda podemos garantir. Nem sempre é fácil às autarquias prestarem todo o auxílio que as instituições locais necessitam. E sei que a Associação de Jovens da Fonte Bastar compreende isso. Mas quero aqui deixar-vos a garantia que a Câmara da Praia foi e será sempre uma parceira da Associação de Jovens da Fonte Bastar. Caras e caros amigos, finalizo renovando os parabéns por este aniversário, agradecendo em meu nome e em nome da Câmara Municipal da Praia de Vitória o convite para esta cerimónia e faço votos para que daqui a 13 anos nos voltemos a encontrar para celebrar as bodas de ouro da Associação de Jovens da Fonte Bastar. Muito obrigado e parabéns. Sr. Presidente da Assembleia Geral do Clube, Sr. Presidente da Câmara Municipal.
da Praia da Vitória, vereador da Câmara Municipal, senhores presidentes e representantes das associações de voleibol de Angra-Luísmo de Vida e a terceira, forças vivas da freguesia, e deixa para o último lugar o Sr. Presidente da Direção da Associação de Jovens para, na sua pessoa, poder saudar todos os sócios, simpatizantes, atletas, treinadores e dirigentes da Associação de Jovens da Fonte. O percurso que ouvimos de uma forma bem clara, bem sabida pelo Presidente da Associação de Jovens, que foi o percurso de vida desta instituição, é algo que, se quiserem acompanhar um raciocínio muito rápido, nos permite visualizar também aquilo que tem sido nos últimos anos, depois da autonomia, o percurso do desporto nos Açores. É de facto de origens humildes o desporto nos Açores. Do tempo em que a representação nacional se fazia por uma mera participação pontual de uma equipa, de uma forma algo estranha, aprecia disputar uma taça de Portugal pelas terras continentais. Esse foi o cenário no início do desporto pós-autonomia. Algumas modalidades, poucas, tinham já uma expressão relativamente mais significativa na região, nomeadamente o futebol, um bocadinho o hóquei-patins e o atletismo, sendo que ao lado o judo começava a ter alguns sucessos. A região tinha uma rede de infraestruturas desportivas débil, fraquinha, desadequada daquilo que já eram as necessidades no período pós-autonomia. Fruto daquilo que tem sido o esforço dos cidadãos dos Açores, daquilo que tem sido o esforço de conseguir construir uma cidadania açoriana baseada na nossa autonomia, nós hoje, tal como a Associação de Jovens da Fonte Pastoral de Sol se orgulha daquilo que é, dos títulos e dos seus sucessos, nós hoje temos um desporto dos Açores do qual nos podemos orgulhar. Somos uma marca reconhecida nacionalmente, somos uma marca reconhecida internacionalmente. Hoje, olham para o desporto dos Açores, seja de que modalidade for, e reconhece competência, dedicação e sucesso, seja dos nossos atletas, seja dos nossos treinadores, dos nossos árbitros, dos nossos dirigentes. Reconhece também à região capacidade de organização, de infraestruturas de acolhimento desportivas e não só, que nos permitem ter aqui competições do mais diverso nível. Hoje, olha-se para o desporto dos Açores e sabe-se que valemos 9% da população açoriana. São 9% das pessoas que vivem nestas ilhas que fazem desporto federal. Hoje, nós valemos muitos títulos nacionais. Hoje, nós valemos um desporto adaptado que está aí ao serviço das populações que são portadoras de ciência. Tivemos até, páginas, no passado mês de maio, um campeonato do mundo de atletismo adaptado aqui, na Ilha Terceira. Quem havia dizer há 37 anos atrás que a Fonte Pastoral ia chegar a campeã nacional e que íamos ter um campeonato do mundo na Ilha Terceira. Todo este esforço, obviamente, que sucede porque, em primeiro lugar, a população dos açorianos, gostam do desporto. Sentem o desporto, provavelmente, como muitas outras regiões não o fazem. Tudo isto sucede porque, felizmente, somos uma das regiões do país que maior predominância tem do associativismo. Lembrem-se rapidamente comigo, neste raciocínio, a quantidade de instituições que temos desportivas. São 250 clubes nos Açores. Lembremos das filarmónicas, das casas do povo, das associações de escuteiros, das associações ligadas à Igreja, dos nossos impérios do Espírito Santo, e vamos rapidamente perceber que uma das coisas que nos caracteriza é a capacidade de nos associarmos e sentirmos um bem comum, de termos um desejo comum, de nele podermos ficar felizes quando temos sucesso. É isto que é um clube, é isto que é uma associação. É do esforço partilhado de todos que hoje temos aquilo que podemos dizer com orgulho que é o reconhecimento nacional e internacional da nossa região e, obviamente, também do nosso desporto. Não é tempo de grandes euforias.
como foi muito bem referido, as dificuldades económicas e financeiras andam aí todos os dias a produzir impactos negativos na vida das famílias, das instituições, em todo o lado. Mas também não é tempo de, utilizando uma linguagem desportiva, atirar a toalha ao chão e desistir. É tempo de encontrarmos soluções, de vermos como podemos rentabilizar melhor aquilo que temos. Felizmente, não tivemos nenhuma notícia nas últimas épocas desportivas de que alguma das nossas equipas participantes em competições nacionais tivesse deixado de participar em qualquer jogo porque não lhe foi garantido por parte do Governo dos Açores um princípio chamado de continuidade territorial. Uma obrigação que alguns esquecem, que está escrita na Lei de Base da Atividade Física e do Desporto e que, através dela, nos permite garantir que quem está longe do território continental tem tanto direito como quem lá está de participar em pé de igualdade das competições, porque, no fundo, somos também tão portugueses como os outros. A região tem sabido, tal como a Associação de Jovens do Fundo do Estado, fazer uma gestão rigorosa e económica, real, bem correta, daquilo que são as verbas que, dos nossos impostos, eles são cada vez mais, infelizmente, conseguem ser colocados à disposição. O desporto dos Açores vale pouco, vale 1,14% do total do orçamento da região. Obviamente que todos nós gostaríamos de ter um olhar para o desporto mais dinheiro, mas sabemos que aquilo que temos podemos gerir bem